Frações. Você já percebeu que trabalhamos com fração todos os dias? Por exemplo, quando você corta um bolo. Olha as horas em um relógio. Ou paga uma conta no supermercado. Esses são apenas alguns exemplos de fração, de como o uso de fração faz parte do nosso cotidiano. As frações surgiram devido à necessidade das pessoas em representar partes de um todo, as famosas quantias quebradas, como costumamos dizer. Vamos ver um pouquinho de história? No Antigo Egito, as terras próximas ao rio Nilo ficavam muito férteis após o período das cheias. Para dividir os lotes das plantações, os agrimensores usavam uma corda, que tinha uma unidade de medida marcada. Eles verificavam quantas vezes aquela unidade cabia no perímetro do terreno. Porém, na maioria das vezes, a medida não dava uma quantidade exata da unidade de medida da corda. Com isso, foi necessário desenvolver uma forma de representar partes de um todo, e assim surgiram as frações. A representação era diferente da que conhecemos hoje em dia, mas a ideia era a mesma. Uma fração é a representação de uma quantidade através da razão A sobre B, ou a divisão de dois números inteiros, com B diferente de zero. Na notação de fração que mais usamos, temos um número sobre o outro separado por uma barra horizontal, por exemplo, o A sobre o B, separado aqui pela barra horizontal, onde o A é o nosso numerador, que indica quantas partes foram tomadas do inteiro, e o B é o nosso denominador, que indica quantas partes dividimos o inteiro. Por exemplo, se dividirmos uma pizza em 4 pedaços e retirarmos um pedaço dessa pizza, retiramos a fração de 1/4 da pizza. Veja que o denominador 4 representa em quantas partes a pizza foi dividida e o número 1 a quantidade que foi retirada. Também podemos representar como a fração a parte que sobrou, que é de 3 sobre 4, 3/4. Uma fração é, portanto, a representação A sobre B, onde A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros e B é diferente de zero. Toda fração tem uma representação decimal que pode ser forma exata, 0,5, por exemplo, ou podem ter infinitas casas decimais que se repetem após a vírgula. São as dízimas periódicas. Por exemplo, a fração 4 dividido por 33, ou 4 sobre 33, tem como forma decimal a dízima 0,121212. Dizemos que seu período é 12, porque é o número que se repete. Além de representar esse número com reticências, podemos representar como um decimal, colocando um traço em cima do número 12. Com as frações, podemos realizar diferentes operações matemáticas, como, por exemplo, adição, subtração, divisão, multiplicação, potenciação e radiciação. Frações equivalentes. Pense na seguinte situação. Qual é melhor? Dividir uma pizza em 4 pedaços e comer um, ou dividi-la em 8 pedaços e comer 2? E aí? Como podemos ver, dá na mesma. Matematicamente, dizemos que as frações 1/4 da pizza à esquerda e 2/8
da pizza à direita são equivalentes. Observe que se multiplicarmos por 2 o numerador 1 e o denominador 4 da fração 1/4, temos exatamente 2/8, ou seja, a fração 2/8. O mesmo acontece se dividíssemos a pizza em 12 e comermos 3. Multiplicando o numerador e o denominador de 1/4 por 3, temos 3/12, isto é, 3/12, que também é equivalente a 1/4. Galerinha, voltei! Espero que tenham aproveitado bastante a nossa aula, tenham aprendido bastante. Qualquer coisa, mande uma mensagem se tiver alguma dúvida. E agora é com vocês. Vocês vão receber o PDF dessa aula, vão copiar no caderno de vocês e mandar para mim lá no privado, ok? Até mais, fiquem em casa, aproveitem bastante e beijos, beijos!